Cai tudo. Cai até o peão. Até o peão cai quando vem a prova. Em fisiologia, como a gente falou na parte de atividade de insulina e glucagon, eu prefiro deixar a parte de diabetes para bioquímica. Tá? Então, a parte hormonal, a função pancreática, a função de insulina e glucagon, a gente tem no físico. E a principal patologia pancreática, a gente tem bioquímica, porque é uma doença com mais característica bioquímica, e daí a fisiologia vai ser comprometida. Mas todo o processo bioquímico está alterado na doença. Consequentemente, a fisiologia também vai estar alterada. Então, existe uma patologia, ou melhor dizendo, uma síndrome, um conjunto de alterações metabólicas que nós chamamos de diabetes mellitus. Não é uma doença instalada, é uma doença em si. Ela é um conjunto de fatores que levam a várias situações clínicas. Ou seja, o indivíduo diabético é uma clínica médica completa. Ele apresenta tudo uma pessoa só, principalmente o indivíduo não tratado. Então, ó, o diabetes mellitus, do contrário que muita gente pensa, que somente a glicose está em alto ganho, sofre alteração, pelo contrário. A gente tem alterações bioquímicas de proteínas e de lipídios também. Certo? E todas essas alterações vocês já conhecem de uma forma bem superficial. Por exemplo, uma alta degradação de proteínas vai levar a uma grande quantidade de amônia no organismo, de grupo amino, vai levar a alteração do pH. Uma grande quantidade de lipídios degradados vai levar ao quê? Produção de corpos cetônicos, que vai desequilibrar o pH do indivíduo diabético. E a ausência de glicose, ou melhor dizendo, o excesso de glicose pela ausência de insulina vai levar a um monte de comprometimento metabólico. Tá? Então, a principal característica da doença é a hiperglicemia, causada pelo distúrbio da insulina. O indivíduo ele pode não apresentar insulina, outros indivíduos apresentam, mas não conseguem utilizar. Os indivíduos não apresentam nada de insulina, outros apresentam uma pequena quantidade que é insuficiente. Tá? Então, o grande problema está aqui, ó, aumento da quantidade de glicose por uma deficiência total ou parcial da insulina. E com isso o indivíduo clinicamente apresenta poliúria, uma grande quantidade de líquidos excretados através da urina, várias vezes ao longo do dia, uma sede terrível para compensar a perda de líquidos através da urina e a característica osmótica do excesso da glicose. Como assim? Quando você tem uma grande quantidade de glicose no sangue, a glicose ela é um solúvel. O que acontece com a célula? Começa a perder água para diluir esse solúvel. Então a célula fica desidratada, porque perde água para diluir o excesso de glicose, e o indivíduo fica com uma quantidade de ingestão de água ao longo do dia em demasia, em excesso. Polifagia, porque um dos principais elementos energéticos, que é o carboidrato, ele não consegue utilizar de forma eficiente. Então ele sente bastante fome. Toda hora ele está comendo. Não é que está faltando carboidrato no corpo dele, é que ele não usa. Tá? Então, polifagia. Então, os três polis: excesso de urina, pré-eliminado excesso de glicose, e a partir daqui, essa poliúria leva a uma sede constante, você está perdendo muita água, e a célula está enviando água do citoplasma para diluir a glicose. Sede, ativação do centro da sede. Polifagia, fome excessiva pela não utilização da principal fonte de energia que a gente tem. Carboidrato, principalmente na forma de glicose. Então eu tenho
Diabetes caracterizado por um metabolismo inadequado ou impróprio de carboidrato, de lipídio, de proteínas. Como você não consegue utilizar carboidrato, você vai atrás de outras fontes de energia. Né? Lipídios gerando corpos cetônicos em excesso, proteínas gerando ureia, derivados de grupamina excessivo, desequilíbrio metabólico por alteração renal. Tá? Então, o diabetes ele é classificado em dois grandes grupos. O indivíduo do tipo 1, ou seja, conhecido como diabetes juvenil, porque a clínica da doença começa a despertar na fase da pré-adolescência, de 9, 10, 11, até 15 anos mais ou menos, a sua defesa. É conhecido como insulino dependente, porque a produção de insulina dele é deficiente de tal forma que ele depende de insulina. Diferente do 2, que é o não insulino dependente, ou seja, ele produz a insulina, só que por um motivo ou outro ele não consegue utilizar essa insulina. Geralmente o tratamento é outro. Já que ele tem insulina, a gente não precisa de utilizar a insulina dele. Precisa reduzir os níveis de glicose. O 1 é diferente, como ele não produz insulina, a gente precisa administrar a insulina. Daí o nome insulina. Tá? A prevalência hoje em dia é muito maior, de forma monstruosa, mas ó, de longe, por vários fatores associados para aumentar a sua vida. Professor, mas tem como adquirir diabetes por fator emocional? Fator? Emocional? Claro, mas tem. Tem, mas é muito raro. Muita coisa tem como adquirir fator emocional. Lúpus, vitiligo, diabetes, artrite reumatoide. Então, diabetes mellitus conhecido como a urina doce, a urina de mel. Mellitus. Antigamente, as pessoas, existem quadros da Idade Média que relatam que indivíduos diabéticos eles eram diagnosticados pela jogar a urina em ambientes, em algumas salas, para observar após 24 horas. Se aquela urina acumulasse insetos, comida, almoço, saberiam que após um tempo aquele indivíduo ia morrer. Mas não sabia como. Então eles tiravam a urina, passavam na ponta da língua, e estava doce a urina. Ok? E aí eles foram caracterizando como urina doce. Era o nome da doença na época medieval, século XIII, século XIV. Certo? Então, ó, cerca de 3% da população mundial apresenta diabetes, tá? Tem essa síndrome metabólica, e o grande problema é a alta mortalidade. Pessoas com diabetes podem diminuir a expectativa de vida até 15 anos. Ou seja, pessoas que morreriam com 70 passam a morrer com 55. Morreriam com 80 se não tivesse diabetes, passam a morrer com 65. Tá? Claro que varia de indivíduo para indivíduo, principalmente não tratado. E olha a taxa de crescimento. Oi? Isso é para aqueles que cuidam. Geralmente os que não têm cuidado, são cuidado com a alimentação e estilo de vida. Então, ó, a epidemiologia, a prevalência do diabetes aumentou bastante, tá? Desde 1988 até 2010, mais ou menos. E essa prevalência aumenta até hoje, que a gente está em 2013, já chegando em 2014. Então, é um crescimento muito grande. 90% desse crescimento é devido ao diabetes tipo 2. E aqui entra sedentarismo, tá? Indústria alimentícia bastante forte, um indivíduo cada vez mais mal educado para alimentar a palavra. Certo? Isso aí vai gerar diabetes. Pessoas que dormem tarde demais tá? Grande quantidade de diabetes. E a insulina produzida por quem? Células beta, das ilhotas de Langerhans. As ilhotas são glândulas pancreáticas. O pâncreas tem a função digestiva e os seus componentes são produzidos pelos ácidos. O pâncreas tem uma função hormonal e os seus componentes são produzidos pelas ilhotas. Então, nas ilhotas eu tenho células beta, produtoras de insulina, e nas ilhotas eu tenho célula alfa, produtora de glucagon.
Os dois funcionam de forma diferentes, antagônicas. Um joga a glicose para o sangue, o outro joga a glicose do sangue para a forma de armazenamento dentro da célula, principalmente glicogênio. E o diabetes tipo 1, como é que pode acontecer? Vários são os fatores, tá? E acontece durante a adolescência, ou a clínica surge durante a pré-adolescência, e aí se capta a famosa diabetes juvenil. Pode ser fatores genéticos, uma região do gene do cromossomo HLA-DR34, é um gene responsável pela imunidade do indivíduo. Então as pessoas começam a produzir anticorpos contra as células beta, como se as células fossem estranhas. E vai agredindo as células desde quando era criança. Quando chega na adolescência, a insulina dele já não existe mais, porque todas as células beta dele estão destruídas. Tá? É uma imunidade equivocada do organismo, uma autoimunidade, autoanticorpos contra células beta. Existem fatores ambientais também. Alguns vírus têm a capacidade de despertar a nossa imunidade. A gente agride o vírus ele é eliminado, mas o anticorpo que matou o vírus, não se sabe porquê, ele tem a mesma afinidade com a simbiose tilâmicas. O indivíduo sofre de duas formas: por causa do vírus, por causa do anticorpo contra as células beta brasileiras do corpo. Tá? Isso tudo leva ao que a gente chama de insulite autoimune. Insulite é uma destruição das ilhotas que produzem insulina de forma autoimune. Anticorpos contra ele mesmo, como se ele tivesse alergia ao pâncreas dele. E aí, com o passar da idade, destruição das células beta, as glândulas são envelhecidas, são destruídas, elas não voltam ao normal. Diabetes tipo 1, insulina dependente. E olha lá, indivíduo com 1 ano, 2 anos, 3 anos de idade, ele vai crescendo, os órgãos dele vão crescendo também. O pâncreas vai crescendo, a quantidade de ilhotas vai surgindo, a quantidade de células beta vão crescendo. Quando ele chega na fase de pré-adolescência, começam os sintomas clínicos. As células beta deles começam a ser destruídas. A insulina começa a diminuir. Quando ele chega lá na frente, após os 15 anos de idade, mais ou menos, a insulina dele caiu tanto que os sinais clínicos começam a aparecer. Poliúria, polidipsia, polifagia, urina contendo uma grande quantidade de glicose. Tá? Então, quando o sangue do indivíduo está com excesso de glicose, 180 miligramas por decilitro ou mais, o rim não consegue reabsorver mais. Então, começa a aparecer na urina. Glicose na urina nós chamamos de glicosúria. Aí ele vai avançando, ele não consegue utilizar a glicose como fonte de energia, por ele não ter insulina. Então ele não consegue pegar a glicose e colocar dentro da célula. Então ela vai estar sempre aumentada no sangue, o que chamamos de hiper, de aumento, glicemia, aumento de glicose no sangue. E com o passar do tempo, o corpo dele está vendo que não consegue utilizar a glicose como fonte de energia, ela começa a ir atrás de outros produtos. E o que é que começa a aparecer na urina dele? Corpos cetônicos, cetonuria, outro sintoma clínico. Veja que tudo isso porque a insulina não existe. Então esses são os principais sintomas clínicos a curto e a longo prazo. E o tipo 2? O indivíduo ele pode nascer com um defeito genético com pouca quantidade de células beta. Durante a mitose, as porções do DNA deles são equivocadas. Quando eles chegam na meia, dos 40, 50 anos de idade,